Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui fazendo essa live, a Escola Bíblica Dominical em Fosfato 3, né? Deus tem dado essa oportunidade, nós estamos aqui para estar comentando e tratando. E graças a Deus, queridos irmãos, nessa oportunidade nós queremos agradecer ao nosso Deus, queremos agradecer ao nosso pastor, né, que tem nos dado grande apoio dentro da Escola Bíblica Dominical, pastor Samuel Araújo. Também queremos agradecer ao nosso presbítero Walter, né, o presbítero dessa igreja, juntamente com o presbítero Eliedson, o presbítero Pedro Vico, onde nós falamos com o nosso presbítero e ele nos autorizou a estar fazendo essa live aqui da Escola Bíblica Dominical em Fosfato 3. Né? Hoje está mais uma vez nosso segundo dirigente, nosso irmão Fábio, temos nosso convidado especial, nosso irmão Josemar, né? Graças a Deus, e seguindo, meus irmãos, o trabalho da medida possível. Nós não sabemos até quando nós estaremos não podendo estar fazendo a escola dominical como ela sempre tem sido feita na igreja, né? Mas acredito até passar esse período, né, que o mundo inteiro está passando, nós estaremos fazendo essa live, né? Hoje nós estamos aqui apenas nós três, mas futuramente nós estaremos convidando algumas pessoas, alguns irmãos, para poder estar participando conosco aqui, trazendo algo sobre a Escola Bíblica Dominical, amém? Nesse momento, já dando início, nós iremos iniciarmos orando a Deus, agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, queremos te agradecer, Senhor, queremos te louvar por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, ao vivo aqui, fazendo, Deus, essa live da Escola Bíblica Dominical em Fosfato 3, Senhor, através, Deus, deste vídeo. Pai amado, ajuda cada um de nós, nos abençoe cada dia, Deus, em nome do Senhor, aqueles que ouvirão, que estarão acompanhando, Senhor, estenda as suas mãos, meu Deus, e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos convidar nosso irmão Josemar. Ele vai iniciando assim, cantando o primeiro hino nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas antes do nosso irmão Josemar estar louvando ao Senhor, também eu quero agradecer ao nosso adjunto, irmão Alcides, nosso irmão Alcides, que é um grande incentivador dentro desse trabalho de Escola Bíblica Dominical. Ficamos lá no grupo que iríamos fazer essa live, ele deu totalmente apoio, assim nos encorajando a fazer esse trabalho. Então que Deus abençoe toda a superintendência da Escola Bíblica Dominical e o nosso amigo e adjunto, nosso irmão Alcide, no nome de Jesus, amém. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos estar louvando o 106 da nossa harpa cristã, bastante conhecido. Peço aos irmãos também que estão nos acompanhando, que pegue sua harpa e louve também junto conosco nesta noite. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andareis com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza, no combate da fé e do amor.
lutarei para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Louvamos a Deus por tudo. Estaremos agora fazendo assim, queridos irmãos, a leitura da lição, onde a lição de hoje ela está, a lição número 3, né? Eleição e predestinação. E nós iremos ler com o nosso irmão Fábio, estará lendo a leitura nesta noite em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus, agradecendo Cristo por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos fazendo esse trabalho de rica importância para a casa do Senhor. A leitura bíblica em classe dessa noite se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 12. Peço aos irmãos que, se puderem, aí em sua casa, que estão nos acompanhando, pegue sua Bíblia para nós fazermos a leitura bíblica em classe, nos acompanhando em nome de Jesus. Capítulo 1, a partir do verso 4. Verso 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que proporcionará em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Como já falamos, a lição de hoje, a lição número 3, eleição e predestinação, ela está dividida em 3 pontos principais. São muito interessantes esses pontos, né?
onde o primeiro ponto da lição de este domingo, seria no caso amanhã, mas já estamos aqui no de sábado, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, né? O segundo ponto, predestinado para filhos de adoção. E por último nós temos a sublimidade do propósito divino, a predestinação. Então é uma lição muito importante, né, e muito propícia também para nossos dias atuais. E é uma lição que vai nos tirar algumas dúvidas concernentes, né, à salvação, e vai nos ajudar com relação a algumas filosofias, né, e modo de pensar que alguns grupos hoje pensam a respeito da salvação, né? Existem alguns pontos que divergem de algumas pessoas com relação a este tema, que é muito importante, eleição e predestinação. Então, essa lição, ela é uma lição maravilhosa, podemos assim dizer. Não é uma lição, confesso, que não é uma lição muito fácil de se comentar, né? Pois é uma lição que eu vejo nela uma grande profundidade, né, teológica, mas que é uma lição que a gente não precisa, né, de muito mecanismo, né, para a gente entender a simplicidade, né, da salvação, que é algo tremendo nas nossas vidas. Então, queridos irmãos, nós temos aqui, né, esse primeiro ponto. Nós iremos dando assim início, na medida do possível, conforme Deus ajude nessa noite. A nossa intenção aqui nesta noite é poder estar trazendo um comentário, né, de maneira que a gente possa entender um pouco a lição, né, e é verdade que na sua totalidade, né, a gente de fato possa ser que não atingiremos, né, a expectativa, mas contudo nesta noite Deus, Ele vai nos ajudar, né? E o primeiro ponto da lição de hoje fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível, né? Este é o primeiro ponto da lição, mas eu gosto, como sempre, na escola bíblica dominical, na classe, a gente faz sempre isso. Eu gosto muito de ler a introdução do autor, né, da lição, nosso pastor Douglas Batista, grande homem de Deus, né, que é um mestre, tem grande conhecimento teológico, né, e conhecido no Brasil e no mundo, né? Então, na introdução ele diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Este vocábulo ligado entre si elucida o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e as interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Querido, como a própria lição, né, ela vai falar de eleição e predestinação, e essa lição aqui desta noite, neste momento, ela aborda a salvação. O tema aqui é salvação, né? E é interessante, antes de qualquer coisa, a gente apresentar aqui, com relação a esse tema, predestinação e eleição, onde nós temos aqui a visão de dois teólogos, né? Essa lição, ela vai falar dentro desse tema, né? E é interessante a gente falar a respeito desses dois personagens, né? E aonde um desses personagens, a nossa igreja, o nosso credo, ele segue, né? Porque existe, como aqui, a predestinação. Com relação à predestinação, né, se fala muito de Calvino, né? Calvino e fala de Armínio, né? E são duas visões, arminismo e calvinismo. E essas duas visões, elas são, né, elas são divergentes, né? Umas pensam de uma maneira e a outra pensa de outra maneira com relação à salvação, né? E eles vão falar a respeito de predestinação, né, e de eleição. E tem
antes de comentar um pouco aqui da lição, a gente queria apresentar desta maneira, porque essa lição ela vai falar disso, né? Ela está falando desses termos, e são duas visões, né? Que hoje é muito discutida, né? E existem até igrejas, né, que de fato segue a visão do calvinismo, né? E o que é essa visão? O que diz a visão do calvinismo com relação à salvação? Qual é, de fato, né, Fábio? O que é que o calvinismo ele prega e eles creem, né, com relação ao calvinismo? E é interessante a gente falar nessa noite a respeito desse termo aqui, que é a tulipe, que no fato é os 5 pontos do calvinismo. E ele vai dizer, a tulipe vai falar sobre depravação, total depravação, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e perseverança dos santos, né? Então, ao falarmos da lição um pouco, a gente vai falar, é óbvio que a gente deve apresentar nesses termos aqui, porque eles são importantes para a gente ter uma compreensão melhor, né, para o nosso entendimento, e qual é a linha que nós sigamos. Qual é a linha que a igreja evangélica, a maioria, na sua totalidade, ela segue? Ela, com relação à salvação, ela segue a visão do arianismo e não a visão do calvinismo. Por quê? Dentro do calvinismo, na total depravação, eles vão dizer que o homem ele vive escravo do pecado, escravo de Satanás, e uma vez escravo, Fábio, não é? Ele não consegue se libertar dessa escravidão. Calvinismo, na total depravação, eles pregam isso, né? Eles pregam que o homem ele é o escravo de Satanás. Ele, por ser escravo, ele não se consegue se libertar. Ele não tem aquela, digamos, a oportunidade de se libertar, né? Eles também vão falar sobre a eleição incondicional, né? Dentro desse ponto da eleição incondicional, ou seja, o homem ele não faz parte dessa condição de salvação, né? Essa eleição incondicional, ou seja, Deus ele escolhe quem ele quer para se salvar, né? E o homem que ele escolhe, ele não tem opção né, de não escolher, e no caso aí a eleição ela depende unicamente, exclusivamente de Deus, onde o homem ele não pode apresentar uma condição, né? Porque salvação, a gente sabe que dentro do plano da salvação, né, onde nós aceitamos a Cristo como Salvador, né, mas é verdade, enquanto a gente viver aqui, a gente precisa, né, dar manutenção a essa salvação. E qual é essa manutenção? É orando, né, é praticando as boas obras, né, sempre buscando, servindo a Deus, né. Eles também vão falar a respeito da expiação ilimitada. A tulipe vai falar da expiação ilimitada. E o que é isso? O que se é uma expiação ilimitada na visão do calvinismo? Eles vão dizer que Cristo ele não morreu por todos, né? Eles vão encontro ou contra, aliás, ao que está em João capítulo 13, verso 16, né, Fábio? Aonde diz o quê? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, né, quem crê nele será salvo. Mas a tulipe, na visão do calvinismo, expiação limitada, vai dizer que Cristo morreu apenas por alguns, ou seja, a morte de Cristo foi para um grupo seleto, né? Aonde ele não morreu por todos, ele morreu para alguns. Eles vão falar expiação ilimitada, também vai falar da graça irresistível, né? Aonde a graça irresistível dentro do calvinismo, exemplo, quando nós vamos falar num termo muito simples, nós estamos aqui fazendo um culto, exemplo, um culto ar livre, ou no ponto de pregação, pregando a palavra do Senhor, e ao pregador ouvir a mensagem do Evangelho, ele não ou não tem as condições, ou a opção de escolher ou não a salvação, ou não essa graça. Então o calvinismo prega que a graça é irresistível, ou seja, Fábio, não se tem aquela condição do livre-arbítrio, né? E
a gente sabe que a graça de Deus, não é? E a morte de Cristo vindo com ele a graça, ela foi para todo, né? E o homem, ele tem esse poder de escolha entre escolher ou não essa graça, né? Ou não essa graça. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim eles têm, que são os 5 pontos, a perseverança dos santos. E o que é que isso diz? O que a perseverança dos santos diz? É aquilo muito que se prega, né, dentro da linha do calvinismo. Uma vez salvo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Eles pensam desta maneira. Eles vão dizer se a pessoa aceitou essa graça, né, que ela é irresistível, e essa pessoa agora faz parte dessa graça, do plano, está dentro do plano, confessando a Cristo. Eles pregam que essa pessoa, uma vez se ela se salvar, ela será salva para sempre, né? Ou seja, pode até vir praticar o que praticava antes, viver da sua maneira, do seu jeito, que dentro dessa visão, para eles dizem que o santo será salvo para sempre, né? Uma vez salvo, e essa salvação, ela não se pode, né? Da visão dele, o homem não perde essa salvação, não é isso? Mas não é isso de fato que a Bíblia vai falar, não é? Uma vez que o homem aceita Cristo, né, aceita essa graça, aceita o perdão, ele precisa de fato, claro, se manter diante de Deus. Mas se o mesmo falhar, né, se desse trajeto até a vinda do Mestre, até a vinda de Jesus, se ele pecar, ele perde a salvação, porque ele ainda está aqui, né? Ele ainda está aqui, e essa salvação, ela tem uma manutenção. Há um processo de santificação, e esse processo, ele é contínuo, né? Esse processo, ele só vai acabar quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, quando a gente se encontrar com ele lá no céu. Aí nós teremos uma completa, né, santificação, e através disso a gente vai entrar no céu. Esse processo, o dirigente, ele passa pela própria escolha do homem, né? O homem escolhe, faz a escolha. Esse processo, ele é contínuo a escolha do homem, vai depender do próprio homem. Depende também dele, né? Ele tem a sua parte. A gente podemos olhar, como Severo, que calvinismo e armeniano são duas doutrinas diferentes uma das outras, e que a gente vê no que o calvinismo, quando ele começa a sua doutrina, ele começa a montar o seu projeto de santificação, de salvação, a gente vai ver que ele começa passo a passo, montando sempre uma escora para a sua primeira. Quando ele diz que a expiação ela é ilimitada, ela já está fazendo, porque ela vai dizer que uma vez salvo, né, salvo para sempre. Ou seja, ela tem uma visão de eleição, ela passa uma visão de eleição como uma visão comum, uma visão humana de eleição. Qual é a visão que o homem tem de eleição? Porque quando nós falamos de eleição na Bíblia, a gente está falando de eleição cristocêntrica e não de uma humana. O que é eleição? Eleição é escolha, separar. Ele pega a sua doutrina e vai dizer que Deus escolheu alguém. Quando ele escolhe um, ou seja, ele pega o outro e despreza. E não é esse tipo de eleição de Cristo que a gente está falando. Porque Cristo, quando ele elege, ele não elegeu grupos diferentes. Ele não elegeu um e desprezou outro. Não é esse tipo de eleição em que nós vamos abordar na lição. Mas é esse tipo de eleição que o calvinismo, ele implanta. Ele implanta. Por isso que ele vai dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Porque quando ele diz assim, quando Deus elegeu, escolheu, já não tem mais jeito. O que ele quer passar aí, quando ele vai dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, é porque quando Deus ele escolhe aquele homem,
quando ele escolhe aquela pessoa já não pode mais voltar atrás, aquela pessoa já não tem mais jeito, já está salvo. Ou seja, tudo que ele fizer a partir daí não vai tirar ele do plano de morar no céu, da salvação eterna. E quando a gente vê que não é dessa forma, não é? Porque a própria Bíblia ela vai dizer que guarda o que tem para não perca a tua coroa. Ou seja, não é preciso, segundo a doutrina calvinista, fazer a manutenção da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele vai passar esse tipo de visão a respeito da salvação. Aí você vê que ele faz a sua base escorada uma na outra. Quando você vai ver o projeto da doutrina dele, você vai observar que uma está escorada na outra. Ou seja, para que uma não venha a cair, porque toda doutrina ela tem que ter uma substância, tem que ter uma sustentabilidade. E observe que ele sustentou, ele fez uma base para a doutrina dele. Por que se monta uma base para uma coisa? Fazemos um alicerce. É porque a gente começa a perceber que se a gente não fizer um alicerce perfeito, a casa pode vir a romper, aquela doutrina pode vir a cair. Mas por que a gente vai ver que no armeniano não houve uma preocupação tão grande em se montar uma base para que ela venha se montar? É porque ela já está sustentada. É verdade. Não é? É porque ela está sustentada. Ele criou uma base para a sua doutrina. Já a outra, ela já está sustentada, porque não precisa de construir mais nada se tiver alicerçado nas Escrituras. O alicerce já está pronto. Já o calvinismo ele procurou, a gente percebe que na doutrina dele ele começa a montar uma base para que venha colocar o seguinte, lá no final, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso tem que estar montado sobre uma base, porque vai ser questionado, não é? Vai ser questionado, e ele vai estar sempre mostrando uma base. A gente podemos olhar para os irmãos em casa. Você crê que uma vez salvo para sempre, estando a gente ainda nesse plano terrestre, será que quando Deus escolheu alguém para ir morar no céu, os demais que não foi eleito segundo a doutrina calvinista estão condenados a perecer? É os pontos que a gente temos que estar abordando para que a gente possamos entender o que é que a lição essa noite vai passar para nós, amém? Pronto, aqui o primeiro ponto da lição, eleito para uma vida santa e repreensível, temos aqui, divina. Olha só o que diz aqui a lição. Eleição traz a ideia de escolha, né? Aos Efésios capítulo 1, verso 4, vamos ler, só para a gente, vamos ler esse versículo, Efésios capítulo 1, verso 4, está na nossa lição, é a leitura da nossa lição. Diz assim, ó, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí continua aqui a lição. A lição vai apresentar aqui o que Paulo vai falar em Efésios. Diz assim, Paulo menciona 3 aspectos dessa eleição, não é? Porque quando aqui a leitura no capítulo 1, verso 4 de Efésios vai falar de elegeu nele antes da fundação do mundo, não é como o Fábio estava falando a respeito da visão do calvinismo, que Deus, antes da fundação do mundo, na sua pré-onisciência, ele já tinha elegido uns para o inferno e outros para o céu, Não é essa escolha que a Bíblia vai dizer, porque se a gente disser que Deus escolheu uns para morar no inferno e outros para morar no céu, não seria Deus injusto? Como é que Deus, sendo justo, poderia fazer tal coisa? De fato,
essa escolha, quando a Bíblia vai falar escolha nele, está se falando exclusivamente de Cristo, né, Fábio? Não está falando, exemplo, Deus escolheu o Fábio para morar no céu e Severo para morar no inferno, antes da fundação do mundo. Aí Deus seria injusto, porque não me deu a oportunidade de aceitar a salvação, do arrependimento, não é isso? Então, Deus não fez isso, irmão. Olha, Deus não fez isso, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, e essa escolha se dá em Cristo. Todos nós somos eleitos nele. E quando é que a gente passa a ser eleito em Cristo? É quando a gente aceita Ele. Aceita Ele. Aí Paulo vai aqui, a lição vai apresentar, o pastor Douglas Batista, os 3 pontos, os 3 aspectos dessa escolha. Ele vai dizendo: em Deus fomos escolhidos. Aliás, em quem fomos escolhidos? Aí ele responde: em Cristo. Por isso, ela é, como o Fábio falou, ela é cristocêntrica. Ela é cristocêntrica, não é? Porque o centro desta salvação, o centro dessa escolha, Josimar, não é nós, é Cristo. É fato que nós, como cristãos, a gente precisa dar esta manutenção da salvação, mas ela é cristocêntrica, ela não é centralizada no homem, ela vem, claro, de Cristo, e nele nós somos eleitos, como diz aqui o texto. Ele ainda vai falar a respeito, o outro ponto é, em que tempo se deu esta escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Essa escolha foi feita muito antes do mundo existir. Fazia parte do plano de Deus, fazia parte daquele plano que Deus, a gente até comentou na lição anterior, deste plano que Deus arquitetou para a salvação. Então, já foi feito desde a fundação do mundo. É interessante que lá em Apocalipse, Cristo, ele vai lá, quando João chora, porque não achou ninguém digno, está em Apocalipse capítulo 5, Fábio? Não achou ninguém digno de abrir o livro, Josemar, não foi isso? E nem de olhar para ele. Mas é interessante quando diz ele aí, o Cordeiro de Deus, e ele vai dizer ainda, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a escolha é feita em Cristo, e o tempo da sua escolha, ela foi feita já desde a fundação do mundo. E a lição começa trabalhando ainda, vai dizer ainda no terceiro aspecto, qual é a finalidade? Ele responde, para que fôssemos santo, irrepreensível, para sermos santos, irrepreensível. Ou seja, santo é um termo que aparece na Bíblia e nos indica que é ser separado, é ser separado. E esse termo ele é muito interessante. Aí, ele vai continuar, e aqui vai apresentar alguns títulos que está na Dona Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, e que ninguém, Fábio, é interessante que ninguém é unido a Cristo pela fé, ou seja, essa união ela deve estar unida em Cristo. Até porque ele é o nosso intercessor, Se ele é o nosso intercessor, como o processo da santificação é um processo a cada dia para que nós possamos chegar no céu, então Jesus ele é o intercessor que nas nossas falhas, nossos erros, ele intercede ao Pai por nós. Então isso nos mostra, como nosso dirigente falou, que o centro é Cristo, isso tudo, dessa santificação. É verdade. E a gente podemos observar na sua fala uma coisa, quando a gente vai falar da eleição, e que se Cristo ele escolhesse um para ir morar no céu e o outro para morar no inferno, já que essa eleição ela foi feita antes mesmo da fundação do mundo, qual era o critério a ser usado para escolher quem iria morar no céu
e o critério que escolheu queria morar no inferno. Alguns vai fazer uso da presciência de Cristo, mas mesmo ele tendo essa presciência, não vai trazer uma clareza do critério a ser escolhido para quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É por isso que a eleição é de pessoas. Quando vai falar que Deus ele nos elegeu ou nos escolheu, a gente podemos basear e sustentar quem é que foi escolhido lá em João 3,16. O que é que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou a quem? O mundo. Ou seja, se é o mundo, ele vai englobar a todos e não simplesmente uma parte, não grupos. Deus ele tem uma base criterial para as suas coisas. A gente não vai simplesmente ser jogado na condenação eterna sem que nós venhamos a saber por quê. Por que a gente chegou lá? Por que a gente foi para o inferno? É a mesma coisa se nós chegarmos e formos salvos, estaremos no paraíso, mas sem saber qual o critério que nos levou para morar no céu, não é? Será que Deus escolheu pela cor dos olhos, pela cor do cabelo? Qual o critério que Ele utilizou para nos colocar lá? É por isso que a eleição é cristocêntrica. Qual vai ser o motivo e o porquê que a gente vai herdar a vida eterna? É crer em Cristo Jesus. Qual é o critério? Crer em Cristo Jesus. Todos nós, todo mundo, como diz João 3,16, foi escolhido. Fomos escolhidos. Mas o que é que vai nos levar a morar no céu? Pensa, velho. Qual o critério que vai fazer com que nós venhamos a morar no céu? Crer em Cristo e Cristo Jesus. Porque se nós acreditarmos, a eleição é em Cristo, aquele que o aceitar como seu único e suficiente Salvador, nós já estamos fazendo parte dos eleitos, não é? Porque a lição vai abordar o quê? Eleição e predestinação. Quem são os eleitos? E quem é o predestinado a morar no céu? Não é? Foi o que ele falou para Marta, né? Quando ele foi ressuscitar Lázaro. No verso, em João capítulo 11 e o verso 23, Jesus diz a Marta: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Então, Jesus estava dizendo e nos mostrando que é preciso crer em seu nome e obedecer a sua palavra. Essa né? é a condição do homem, né? E através da palavra, você lendo e crendo na palavra, se santificando, vem a santificação a cada dia para que você possa chegar no céu. Né? Então, esse contexto aí que eles creem aí, dizendo que uma vez salvo para sempre, está fora do padrão da Bíblia, né? Para que os irmãos venham entender em casa, né? Ou pelo menos, esse conceito calvinista não cabe para nós, porque a nossa doutrina, a doutrina da nossa igreja, ela não está incubida dentro desse processo calvinista. Pronto. Foi bom, Fábio, tu falar, se você, né, queria só cooperando com isso aí, que a nossa visão, a nossa igreja, né, o nosso credo, ele é fora, viu, irmão? Ele não atende e não vai nessa lei do calvinismo, não. Inclusive, outros aqui, eu achei interessante, eu vi até durante essa semana aí um comentarista da lição, ele leu a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, viu? Eu achei interessante ele lendo, aprendendo com o nosso mestre também aí, nas redes sociais. Eu achei interessante quando ele trouxe
essa informação da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, na página 121. Vai cooperar muito, como o Fábio falou, com o nosso irmão, a gente aqui está comentando, qual é a posição da igreja, qual é a linha doutrinária, filosófica, pensamento da igreja, Assembleia de Deus, com relação à salvação e com relação ao calvinismo. Na página 121 da nossa declaração de fé, nós temos aqui sua eleição. Olha o que é que diz a nossa declaração de fé. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, ou seja, é aquilo que a gente falou no início, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, né? E ele continua: o Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Isso aí a gente pode acompanhar lá em Tito capítulo 1 verso 2, onde ele está a referência. Pois esta é a sua vontade, assim como Deus não elegeu uma nação existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo, formado por judeus e gentios. Ele vai dizer, o qual de ambos os povos fez um. Efésios capítulo 2, verso 14. E ele continua: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, Josemar, que grego, que servo, Fábio, que livre, todos temos bebido de um Espírito. A nossa eleição vem de Deus. Glória a Deus. Sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus. Isso Paulo escreveu em Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. Na igreja de Cristo, judeus e gentios são co-herdeiros da salvação em um único corpo. Glória a Jesus. Ou seja, Deus não elegeu grupo seleto. Deus elegeu todos em Cristo, né? E graças a Deus a gente, esse ponto dele ser predestinado, ele é muito, né, propício, a gente até se prende até um pouco, né? Mas vamos aqui, Fábio, passar aqui um pouco, né, adiante, já indo para o segundo tópico. Nós temos ainda alguns minutos, né? Vamos aqui dando continuidade, vou puxando aqui, a gente vai vendo. O segundo ponto da lição, ela vai falar sobre o predestinado para filho de adoção. Pronto. Eis aqui a predestinação correta, predestinados para filhos de adoção. E o comentarista ele vai trazendo assim: a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, ou seja, aquilo que a gente já comentou, né? E ele traz o primeiro ponto, a predestinação. O termo predestinação do grego é proizo, né? Traduzido como predestinar. É o formato pelo vocábulo, né? Que aqui o vocábulo horizon, que significa determinar, né? Então, a gente não vai ler né, que está aqui, até porque o tempo não vai dar, mas essa é a única predestinação. Nós somos predestinados para sermos filhos de adoção, né? A gente, e essa predestinação, ela não é aquela predestinação, de fato, como a gente já falou, de que você, né, salvo, uma vez salvo para sempre, e isso não é que a Bíblia ela vai falar, né? Também temos aqui, ainda no segundo tópico, né, filhos por adoção, e ele vai trazer um comentário de Paulo. Paulo é o escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, ou seja, para falar dessa condição de salvação, vamos ler aqui, só para a gente entender, vamos ler aqui Romanos capítulo de número 8, versículo de número 15. Versículo 15, versículo 23. Olha o que Paulo vai falar a respeito. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém? Amém. Adoção, né? E recebemos o nome de filhos, né? E isto, tudo isso a gente recebe, irmãos, a gente adota, né? Tudo vem através de Cristo, né? Porque a salvação, ela não é, Fábio,
ela não é por mérito, né? Ou seja, a gente sabe, como a gente já tem nos falado, que a gente temos que dar essa manutenção, né, de fato, à salvação. Ou seja, porque como diz aqui a própria lição, eleito para uma vida irrepreensível, né? E esse, dentro da questão de irrepreensível, né, é que venha a gente se livrar, né, se policiar, ter o cuidado, né, para que a gente não seja achado em falta, né, em falta com alguma coisa que venha prejudicar a nossa salvação. Porque a gente sabe que dentro desse contexto da salvação, dentro do plano de Deus para nos salvar, né, é interessante que cada um de nós temos o nosso papel, não é, Padre? Deus teve o papel dele, né? Cristo, o Espírito Santo, né? E nós como igreja também temos o nosso papel, né, dentro do plano da salvação. E um desse papel é ser irrepreensível, né? Ser irrepreensível diante de Deus, né? Porque se a gente não houver com esse cuidado e não vigiarmos, a gente pode de fato até se perder pelo caminho, né? E como filho, né, filho por adoção ainda, a prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos, os romanos, perfeitamente conhecido entre os gregos, né? Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho. Né? A gente podemos entrar, irmão Severo, num assunto também que é pertinente à nossa igreja, que às vezes falamos que se a Bíblia diz que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. E às vezes a gente escuta e vê algum falando dizendo que se os judeus tivessem recebido Jesus, nós estaríamos fora do projeto da salvação. Mas quando a gente começa a observar, a gente vai ver que João 3,16, todo mundo estava inserido no projeto. A gente vai ver que quando Deus vai falar para Abraão, ele vai dizer que bendito será todas as nações. Isso apontando para Jesus, que iria o seu poder, a sua majestade, o projeto da salvação para os judeus, mas para todos. Bem sabemos que nós éramos gentios, porque nós não fazíamos parte da linhagem original de Abraão, mas nós fomos enxertados na videira, ou seja, o projeto não se desfaria se o judeu não recebesse. O projeto de Cristo, de uma forma ou de outra, iria nos alcançar. Iria nos alcançar. Porque o projeto de Deus, ele não é limitado aos judeus. Sim, dos judeus viria a salvação, porque era dessa linhagem que Cristo iria nascer. Não é assim, Severo? Mas o projeto para a nossa vida, nós também estava dentro do projeto de Deus. Até porque o próprio Jesus, ele falou: há ovelhas que não são desse abismo e convém eu agregá-las. Estava falando de nós, né? Nós somos jambuzeiro brabo enxertado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Aleluia. Nós nunca, em hipótese alguma, estávamos fora. Não. Hipótese esse plano alguma. De Deus já era. O plano, o projeto de Deus, salvação, ela é desde o início da fundação. Acredite, você já estávamos incluídos nesse projeto de Cristo, né? E até maior, para a gente teve algo até maior,
porque nós não somos da linhagem original, mas, como ele vai dizer lá para Tomé, bendito Tomé, é aquele que não viu, não tocou, mas crê. Veja que, como tão forte, o Espírito de Deus chegou até nós, que nós não fazemos parte da linhagem original, não fazemos parte do povo de Israel. Nós podemos afirmar que nós não tocamos, nós não vimos, mas mesmo assim a gente crê, porque o Espírito Santo de Deus nos alcançou, né? Do jeito severo que a eleição chegou para a humanidade, e a gente pode deixar isso para o final e perguntar: quem é que está predestinado a morar no céu? A igreja, né? A igreja de Cristo. A igreja é a única que está predestinada. Veja aí o textuário da nossa lição, que é que ela diz. Textuário não, a verdade prática. O que é que diz a verdade prática? Segundo a presciência de Deus, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam, perseveriam na fé em Cristo. Quer dizer, quem crê em Cristo agora é a igreja. A igreja. E quem crê em Cristo já estava na presciência de Deus, e nós eleito e agora predestinado a morar no céu, porque agora nós não somos apenas pessoas, nós somos pessoas que representam a igreja de Cristo. Muito bem. A gente pode simplificar a questão, Fábio, da predestinação da igreja, viu? Que a igreja é a única que está predestinada, é a igreja. A gente podemos simplificar assim: é como se a igreja ela fosse um barco e esse barco ele já tem o seu destino certo. A igreja, olhando como predestinação, a única que está predestinada é a igreja. Ela é um barco, né? A gente podemos simplificar dessa forma: ela é um barco, e esse barco tem destino certo, ele vai chegar no seu destino, né? Quem estiver dentro desse barco, de fato, chegará a esse destino que vai chegar o barco. Ou seja, a única, de fato, que está predestinada é a igreja do Senhor. Por quê? Porque, olha só, se houvesse essa questão, realmente, de Deus escolher uns, como o Fábio falou, havia uns que deram, o cara teria que ser bonzinho para morar no céu. Né? Deus não ia escolher, se fosse dessa maneira, Deus não ia escolher qualquer um para morar no céu, porque até então a gente, para levar um para nossa casa, para jantar, para fazer um almoço, para participar de qualquer festividade conosco, a gente não chama qualquer um, não é verdade? A gente chama aquela pessoa mais próxima, que a gente conhece, e aquilo e tudo mais. Veja só, mas veja, é interessante aqui em Efésios capítulo 2, olha o nosso estado diante de Deus. E esse estado não era meu, não era só de Fábio, não era de Josemar, mas de toda a humanidade. Olha só, Paulo escreveu no capítulo 2 de Efésios, ele diz assim: ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso Paulo falando em Efésios, a igreja, aos judeus, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele continua: entre os quais todos nós, olha, Paulo vai dizer todos nós, Paulo vai falar gentios, grego, né? Romanos, todos, né? Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, éramos por natureza filho da ira, como outros também, né? Paulo estava falando ali para os judeus, e Paulo fala de outros. Quando Paulo fala de outros, está incluído todos. Esse outro aí são outros, não tem grupo um melhorzinho do que o outro. Todos nós estamos aqui dentro desse contexto aí. Aí ele continua: e outros também. Mas Deus, olha, no versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou. Por isso que João 3,16, Deus amou o mundo, né? Por muito amor que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo. Aí ele continua: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, aonde acontece a nossa eleição, em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela benignidade para convosco em Cristo. Veja o que diz o texto. O texto sempre vai reportar a Cristo, né? Porque pela graça sois salvos, aquilo que o Fábio falou, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Glória. Ô Severo, a gente podemos para trazer uma força maior a esse texto, a gente podemos dizer que quando nós ascendermos ao céu, quando Cristo vier buscar a sua igreja, porque a gente podemos dizer o seguinte: na primeira vez que Cristo veio a essa terra, ele veio para salvar. Quando ele voltar, ele veio buscar os salvos, não é assim? Ele veio buscar os salvos. Antes, inicialmente, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para o mundo e não viu um justo. Deus olhava para a terra e não via um justo. Mas a Bíblia vai dizer que nós não temos qualificação para ir ao céu. Nós não temos qualificação para ir morar no céu. Nós não estamos qualificados para a salvação. Mas em Cristo Jesus, nós seremos salvos. Ou seja, quando Deus agora olhar para nós, o que é que Ele vai ver? Se antes Ele via apenas o nosso pecado, hoje Ele vê o sangue de Cristo, a sua justiça. O que é que Ele vai ver agora? O sangue de Cristo que purifica. Olha para aí. Olha o poder que tem no sangue de Cristo Jesus. É que o seu sangue é aquilo que lava o homem, o pecado do homem. Ou seja, quando Deus agora olhar para mim, quando Deus agora olhar para você, Ele já não vai enxergar a minha transgressão, nem a sua transgressão. O que é que Ele vai encontrar agora? O sangue de Cristo. E, meu dirigente, ainda tem o Espírito Santo, né, que aqui em Romanos 8 e 26 ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquilo que a gente leva, até a gente comentou na lição passada, né? Porque dentro do plano da salvação, a gente está explicando, Fábio. Dentro do plano da salvação, Deus, Ele arquitetou a salvação, Jesus Cristo, Ele exerce a salvação, e o Espírito Santo é que vai dar essa manutenção em nós, né? Dessa salvação, né? Então, meus irmãos, essa lição é interessante, e a gente louvamos a Deus. A gente não vai, o tempo até se torna curto, né, Fábio? Quando a gente começa a falar, mas que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Eu vou apenas ler aqui, Fábio, né, para fechar a lição, a conclusão, fechando assim a lição, mas ele já agradecendo a Deus por tudo. A conclusão diz assim, meus queridos: Cristo morreu por todos e por todo e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo Deus elegeu e predestinou os que criam e perseveravam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, o que Deus fez, o que Deus de fato Ele executou na nossa vida foi coisas grandes, foi coisas tremendas e foi coisas maravilhosas. Amém, queridos? Assim a gente fechamos esse comentário dessa lição deste domingo, né, que seria no caso amanhã, mas estamos aqui já fazendo o dia de hoje, porque não, antecipando, porque a gente
aos domingos não pode fazer na igreja, e a gente achou melhor fazer no sábado à noite aqui, mas já queremos agradecer a Deus, aos irmãos que assistiram, né, acompanharam conosco essa live aqui em Fosfato 3, a nossa igreja da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a todos que estão participando, né? Possa ser que eu esqueça de alguns, mas tivemos aqui nos assistindo o diácono Edinaldo, né? Um abraço, irmão. Um abraço à nossa irmã diácono da igreja, nosso presbítero Jabson Ramos, glória a Deus, é uma honra ter o nosso presbítero aí, que é um grande homem de Deus, mestre, né? Aí das Escrituras, nos assistindo também, ao nosso presbítero Walter, a nossa irmã Damares, a minha esposa, né? A esposa do diácono Edinaldo, nossa irmã Zezita também, está acompanhando, né? E alguns irmãos, né? Nosso irmão Alcides, José Severino também, até alguns, graças a Deus, que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, né? E se assim Deus permitir, né, no próximo sábado estaremos mais uma vez aqui. A gente ora para que este mal ele venha passar, né, Fábio? Este mal aí que tem assolado não só o nosso país, mas o mundo inteiro, que ele venha passar logo, né? Que isso venha sair aqui do nosso tempo, né? E que a gente possa estar nos reunindo com a igreja do Senhor, né? Aqui na igreja, fazendo os trabalhos como nós sempre estávamos fazendo, né? Tendo a escola bíblica dominical aos domingos, na companhia dos nossos irmãos, abraçando, apertando a mão, né? Oramos para Deus para que isso passe. Isso de fato é a nossa maior oração hoje, que nós estamos orando, fazendo nesse sentido, né? E se Deus nos ajudar, como já falamos, estaremos aqui no próximo sábado, mais uma vez, né? E também convidando alguns irmãos para estar conosco, aqui comentando, compartilhando da lição no nome do Senhor Jesus, amém? Aqui ficam os meus agradecimentos a todos, em nome de Jesus. Bom, Fábio, quiser falar alguma coisa? Graças a Deus, né, por mais esse trabalho realizado na casa do Senhor, agradecendo a todos que estão nos assistindo. É uma honra para nós termos pessoas do calibre do nosso presbítero, nosso irmão Jabson. Sabemos o quanto o Senhor é entendido num assunto, pessoa para nos ensinar, mas pela humildade está a nos ouvir o nosso irmão Edinaldo, também, homem também capacitado, está aí nos assistindo, para mostrar que nós também temos o nosso valor, porque nós não estamos fazendo nada disso aqui para nossa glória para nos engrandecer nada, mas para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que nós possamos, a partir disso aqui, ter trazido para a sua vida algum tipo de, alguma edificação para a sua vida, que Deus continue te abençoando, te fortificando, e qualquer dúvida que os irmãos tiverem a respeito da lição, nos procure o presbítero da igreja, procure uma pessoa que você acredita que tenha capacidade para ensinar. O que nós não podemos é ficar com dúvidas e guardarmos essa dúvida, né? Mas que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Temos homens no nosso ministério capazes de dar para você também a resposta sobre alguma que possa ter, mas que Deus te abençoe, que Deus continue segurado nas suas mãos, nas nossas mãos, que essa situação em que o mundo está atravessando, nós acreditando assim em Cristo, que ela vai passar em nome de Cristo Jesus. Vamos tomar as precauções necessárias para que nós possamos estar firmes quando isso passar, para estarmos glorificando o nome de Cristo Jesus. Talvez esteja faltando um abraço físico, mas receba de cada um de nós essa noite um abraço espiritual na tua alma, para que Deus continue te abençoando, te fortificando. Bem sabemos que tem pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra de Cristo, de estar na igreja, porque nós sabemos, né, irmão Severo,
Enquanto tem pessoas que necessitam estar na casa do Senhor, de estar no templo, mas chegou no tempo da gente adorar a Cristo de onde nós estamos. O Cristo que fala aqui, Ele fala aí também na tua casa. Que Deus continue te abençoando. Continua, guarda a tua fé em Cristo Jesus, porque isso vai passar em nome de Cristo Jesus. Amém. Desejo a todos uma boa noite e a paz do Senhor. Agradecer a todos que nos acompanharam, que Deus continue abençoando. Agradecer ao nosso dirigente, irmão Severo, que fez o convite para nós estarmos aqui hoje. E agradeço a Deus, né, por essa tão grande oportunidade de estar aprendendo com os meus irmãos, né, para pôr em prática aquilo que nós aprendemos, né? Não só ouvir, ter o conhecimento, mas pôr também em prática aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Estaremos agora orando a Deus e agradecimento em nome de Jesus. Amém? Quem mais precisa de oração? Eu minha casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Deus, e por da presença estamos. Senhor, te louvamos e te agradecemos por esse minuto, esse momento aqui em tua presença. Deus, abençoe a cada um de nós, abençoe o teu servo Fábio, nosso Josemar, a minha pessoa. Deus, continua conosco para que assim possamos estar fazendo esse trabalho mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.